Olá pessoal, foi realizada na última sexta-feira uma audiência pública virtual da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio de Serviços para discutir sobre o pagamento do auxílio emergencial para MEIs, micro e pequenas empresas. Os deputados Helder Salomão, Zé Neto e Alex Fontaine foram os autores da requisição para a realização desse encontro, que também contou com a participação de Rogério Lins, como representante da Frente Nacional dos Prefeitos, de Hercílio Santinoni, presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais, CONAMP, de Silas Santiago, gerente de políticas públicas do Sebrae Nacional, de Leonardo Pinho, presidente da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, Unisol Brasil, de Márcia Lúcia Fatorelli, presidente e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, de Paulo Feldman, professor da Universidade de São Paulo, USP, e de Tita Dias, empresária do ramo de gastronomia. O objetivo da reunião foi discutir a situação dos MEIs, micro e pequenas empresas, debatendo com o Parlamento Brasileiro alternativas para a criação de uma política pública de fortalecimento a esse estratégico e fundamental segmento da economia. Então vamos acompanhar os principais momentos desse encontro e ver o que foi discutido? Então, o deputado Helder Salomão iniciou o debate lembrando que o Brasil, apesar de, no início da pandemia, ter realizado um aporte de 1,2 trilhão para os bancos brasileiros como forma de manter a liquidez do sistema bancário, foi um dos poucos países do G20, o bloco composto pelos 20 maiores países do mundo, que não criou o auxílio emergencial para micro e pequenas empresas, apesar da importância desse grupo para a manutenção da nossa economia. Vamos ouvir o que ele falou. Logo após os primeiros registros de casos da Covid-19 no Brasil, o governo brasileiro apresentou uma oferta de 1,2 trilhão para os bancos brasileiros, o equivalente a 16,7% do PIB interno bruto, como forma de manter a liquidez no sistema. Entre as medidas para combater o efeito da pandemia no sistema financeiro, foram adotadas a redução das alíquotas de compulsórios sobre depósitos a prazo de 31% para 25%. E a diminuição da parcela dos recolhimentos compulsórios considerados no indicador de liquidez de curto prazo dos bancos. Somente essas duas medidas anunciadas ainda em fevereiro e março de 2020 representaram a injeção de 135 bilhões no sistema. Vale lembrar que o estado de emergência sanitária só foi aprovado pelo Congresso em 18 de março e a medida provisória do PRONAMP assinada apenas em 3 de abril. Mesmo assim, o PRONAMP não pode ser considerado um auxílio emergencial. Foi apenas um empréstimo emergencial de juros baixos. Apesar dos recursos adicionais repassados aos bancos, sem qualquer tipo de contrapartida, que possibilitariam garantir empréstimos a pessoas físicas e jurídicas de março a maio, eles apenas aumentaram as suas concessões de empréstimos de 50,4 bilhões em relação ao mesmo período de 2019. Micro e pequenas empresas são responsáveis por mais de 50% dos empregos formais no Brasil. Elas empregam 4 vezes mais que as outras empresas e geram mais de 27% do PIB brasileiro. Foram as grandes responsáveis pela sustentação do país no período conturbado pelo qual passamos. O Brasil foi um dos poucos países do G20 que não criou auxílio emergencial aos pequenos negócios. Como eu disse, aqui nós aprovamos o PRONAMP e outras medidas para concessão de crédito. Isso não quer dizer que nós tenhamos criado um auxílio emergencial efetivo para essas empresas. Na Índia, o crédito emergencial foi da ordem de 1,5 trilhão de reais. Na Argentina, o governo pagou 50% dos salários dos funcionários da iniciativa privada. No Reino Unido, não foi diferente, além da taxa de 0% para o crédito. Nos Estados Unidos, foram mais de 10 trilhões de reais disponibilizados para o auxílio emergencial, com quase 2 trilhões de reais de empréstimos a fundo perdido para as pequenas empresas.
Entendemos que as micro e pequenas empresas precisam de auxílio específico para adaptação a esta nova realidade que se apresenta, especialmente em relação à sua informatização e para aquisição de ferramentas e equipamentos que possibilitem o atendimento da demanda online e a necessidade do isolamento social. O governo brasileiro precisa olhar com mais e maior cuidado para os pequenos empreendedores brasileiros. Precisa ter mais cuidado com quem está segurando a economia e a sobrevivência de milhões de brasileiros e brasileiras, além da manutenção importante de empregos. O governo precisa ter o mesmo olhar para os pequenos empreendedores que teve para o setor financeiro. Hercílio Santinoni, presidente do CONAMP, destacou a importância desse debate no atual momento da segunda onda que estamos enfrentando. É muito importante uma audiência sobre esse assunto, num momento que, vamos dizer assim, as empresas acharam que já tinham se superado e que estariam no início novamente de funcionamento normal, e voltamos a ter essa segunda onda, e que está sendo mais difícil para a micro e pequena empresa, e principalmente para os MEIs, do que a primeira onda, né? Porque agora já, além de se ter um faturamento mínimo, nós temos as dívidas que se contraíram nesse período, porque do banco nós esperamos que sejam protelados, como o Pronamp já foi congelado aí por 3 meses. Eu acho que devemos rever a época de início de pagamento desses empréstimos e ver como é que nós podemos auxiliar para que essas empresas se mantenham e continuem gerando emprego, porque mesmo com todos esses problemas, o Brasil gerou alguns empregos nesses primeiro trimestre, e a microempresa gerou 75% dessas vagas. Então, é importante nós vermos que, apesar de muitos estarem em dificuldade, muitos estar fechando suas portas, outros ainda estão conseguindo gerar empregos. E, realmente, a micro e pequena empresa é a que vai dar sustentabilidade nesse momento de retomada da economia. São os primeiros que estarão em condições de atender a população, gerando emprego e distribuindo renda. Santinoni apontou 2 caminhos através dos quais as micro e pequenas empresas poderão ser apoiadas. Uma delas seria um auxílio emergencial, pagar um valor por microempresa, por MEI, para que ele pague as contas passadas e continue buscando o seu espaço, a sua venda. Mas, quando se fala em auxílio emergencial, nós temos uma dificuldade muito grande em saber para quem pagar. Porque se nós temos 19 milhões de micro e pequenas empresas e MEIs no país, nós temos que levantar, e eu acredito que o Silas Santiago vai estar falando sobre isso aí, o SEBRAE está já fazendo algum trabalho nessa área, nós temos que levantar realmente quem precisa, porque não podemos, como aconteceu com o próprio Pronamp, beneficiar empresas que não precisavam do dinheiro, que não estavam em dificuldade, mas que, por ter uma boa ficha cadastral bancária, acabou pegando os recursos, enquanto que o pequenininho, o MEI, a microempresa, principalmente aquela com faturamento até R$360 mil, esses ficaram excluídos. Na minha opinião, nós não aprovaríamos, vamos dizer assim, um auxílio emergencial nesse sentido de dar o dinheiro, simplesmente. Eu proporia a criação de um fundo com um financiamento, mas um financiamento através de uma lei que permita que o banco
ofereça, por exemplo, até R$5.000 ou até R$3.000 para o MEI, até R$10.000 para a microempresa, sem nenhuma análise de crédito. Ou seja, é quase que você dá o dinheiro, mas você faz em forma de financiamento para a empresa e o empresário é o fiador. E dá 12 meses de carência e mais 36 ou 48 meses para ele pagar esse valor. A Conamp, as discussões que nós temos tido, eles são favoráveis a que tenha realmente, praticamente, um auxílio emergencial, mas que podem ser, sim, em forma de um empréstimo, mas um empréstimo sem amarras, sem dificuldade, e que ele seja realmente para o pequeno. Nós temos que entender que, quando se fala micro e pequena empresa, nós colocamos na mesma cesta empresas que faturam 7, 8, 10 mil reais por mês e empresas que faturam 300 mil reais por mês. A política pública ela tem que separar a microempresa e o MEI da pequena empresa. A pequena empresa tem mais fôlego, tem mais condições de sobrevivência. O professor Paulo Feldman sugeriu algumas ações de apoio às micro e pequenas empresas. Vamos ouvi-lo. Essas medidas. Uma delas é o cartão BNDES. Vocês lembram do cartão BNDES? O cartão BNDES foi criado há mais ou menos uns 10 anos atrás e ele era uma coisa sensacional para a pequena empresa. Por quê? Porque era um cheque especial que era dado para o pequeno empresário. Pois bem, esse cartão BNDES ele tinha problemas porque os bancos privados eram contra, porque não ganhavam tanto em cima dele, e o BNDES precisava usar a rede pulverizada dos bancos privados, mas, mesmo assim, o cartão BNDES foi uma coisa muito importante. A nossa proposta é que volte o cartão BNDES, mas que agora ele seja operado basicamente pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, e não pelos bancos privados. Dizer uma última medida que o nosso grupo sugeriu para o deputado Paulo Teixeira e que ele está também propondo, que é uma redução nas alíquotas do Simples, pelo menos durante o período da pandemia. O Simples precisa de praticar alíquotas mais baixas. O pequeno empresário tem muita dificuldade hoje para pagar os seus impostos e o Simples é o principal arrecadador de pequenas empresas. Então é fundamental que se reduza. Tita Dias, a empreendedora, também comentou sobre a situação do segmento que ela conhece tão bem por fazer parte dele. Então, eu queria chamar a atenção, se já foi difícil, esse momento aqui está dificílimo. E o que a gente sente, como eu falei, eu me sinto invisível. O que é isso? É como se esse drama que a gente vive, essa dificuldade, não estivesse sendo observado ou enxergado por ninguém. E desculpa fazer essa colocação, mas o momento é tão grave, e veja só, desde o dia 31 de dezembro, nós estamos totalmente desassistidos pelo governo federal, que não prorrogou aquele decreto de calamidade, com o encerramento do Pronamp, com o encerramento do BEM. Lembrando que o Pronamp, uma terceira, como é que se diz? Um terceiro aporte de recursos foi destinado no dia 30 de dezembro. 30 de dezembro. E os bancos conseguiram nem emprestar tudo. Se eu não me engano, sobrou ainda recursos do Pronamp de 2020. Mas, voltando ao assunto, a gente está desde janeiro, né, nesse ano, totalmente desassistido. E o nosso desespero só aumenta. No setor da alimentação, né, fora do lar, que eu participo, para ter uma ideia, em janeiro, 5%, numa pesquisa que a Brasel fez, não conseguiu arcar com a folha de pagamento. Em fevereiro, foram 16%. Em março, 76%. E do dia 1º ao dia 5 de abril, na pesquisa realizada, 91% dos empreendedores do nosso setor não tinham como arcar com salários. Então, assim, é uma situação desesperadora quando você não consegue nem pagar os seus funcionários e nós nos sentimos invisíveis. O governo não toma atitude nenhuma em medidas protetivas
a gente vê, de um modo geral, a sociedade, a mídia, e eu queria também fazer uma cobrança ao Congresso Nacional. Eu sei que teve uma situação difícil, é difícil porque depende muito do governo, mas com a questão do orçamento, mas vejam só, foi aprovada, teve uma importante votação na segunda-feira do PLN, que permitiu, o que o pessoal está chamando aí do fura-teto, mas, na verdade, permitiu os gastos com medidas de proteção ao emprego, às pequenas empresas e à saúde, que o governo ontem sancionou o orçamento e até agora nenhuma notícia da reedição do bem, que nós estamos esperando desde janeiro. Então, é preciso que hoje aqui se aponte para alguma coisa, não só dizer que nós precisamos do benefício. São um conjunto de medidas que precisam ser tomadas, e eu diria, medidas como disse para o Paulo Feldman, como é que o professor chamou? Medidas tipo de mendicância, alguma coisa assim, né? Porque a gente sabe que diferentemente do resto. Esmolinhas, isso. Nós estamos aqui, eu tenho ciência disso, há um ano que nós pedimos esmolas. E tudo bem, vamos pedir esmola porque a gente está precisando para sobreviver. Não conseguiremos, nesse momento, ter medidas de proteção do Estado ou mudar todo esse tratamento que precisa ser mudado no Brasil em relação à micro e pequena empresa. Então, vamos discutir as esmolinhas. Então, vamos lá. Pronamp está no Congresso. Eu não sei, os deputados poderiam me dizer por que ele foi votado como medida permanente no Senado já faz algum tempo e ele continua parado. Tudo bem, é questão do orçamento, foi destravado agora. Não sei se é esse o motivo que ele dorme na Câmara dos Deputados. Mas ele precisa ser votado, porque esse Pronamp como medida permanente, ele também trata do Pronamp 2020. Ele também aumenta a carência de 3 meses que deu o governo para 6. E eu pediria já aos deputados também que discutissem o aumento no parcelamento, porque vai apertar o cinto, né? A gente ter um aumento na carência e não ter o consequente aumento de parcelas. Vamos ver o PERSE, que foi aprovado, o Programa de Recuperação do Setor de Eventos, que o Congresso votou. Medidas são postergadas para 2022, então tem que se pensar por aí para o micro e pequeno. Não dá para pensar para agosto, quando a vacinação está para setembro, percebe? Tem alguma coisa errada. O deputado Hélder Salomão disse que todas as propostas discutidas na audiência pública, inclusive as sugestões enviadas pelas pessoas que acompanharam o evento ao vivo no canal do YouTube da Câmara dos Deputados, serão encaminhadas para os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Bom, pessoal, isso era tudo que eu tinha para dividir com vocês aqui hoje nesse vídeo. Se você tiver gostado do conteúdo, não deixe de dar o seu like. E se você não tiver inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente vem publicando por aqui. Um excelente domingo, uma maravilhosa semana. Nos encontramos aqui novamente no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!